Pessoal, agora nós vamos começar a falar das autarquias. Então, a partir de agora, a gente vai falar de autarquia, depois vamos falar de fundação, vamos falar de empresa pública e de sociedade de economia mista. A autarquia é o que mais cai em questão de concurso público quando nós falamos de entidades administrativas, até porque, como eu falei para vocês, a autarquia é o filho querido, né? Então tem um monte de regra para falar sobre as autarquias. Eu vou começar trazendo para vocês um conceito que nós vamos encontrar na doutrina que define o que são as autarquias. E esse conceito vai dizer o seguinte: a autarquia é uma pessoa jurídica de direito público, olha, isso a gente já estudou, criada por lei, com capacidade de autoadministração, para o desempenho de um serviço público descentralizado, mediante controle administrativo exercido nos limites da lei. Então, vamos começar a colocar aqui algumas regrinhas para tratar das autarquias. Primeiro, quando nós falamos de autarquia, é muito comum você definir a autarquia como serviço público descentralizado. Isso aqui é um conceito comum de autarquia. Essa questão de prova de perguntar. Serviço público descentralizado criado por lei. Está falando de autarquia. E o que eu quero dizer de serviço público descentralizado? Vamos imaginar mais ou menos a seguinte situação. Vamos pensar no governo federal. A União, ela tem um monte de serviços para desempenhar, né? Isso aqui são os serviços realizados pela União, tá? Dentro desses serviços tem um monte de coisa. Tem a regulação do setor aéreo, tem o serviço de interesse nacional, tem isso, aquilo, aquilo outro, faz um monte de atividade, né? E para isso você tem um monte de órgãos, por exemplo, que vão prestando esse serviço. Mas imagina que determinado serviço tem uma característica muito específica e está dando muito trabalho para a União ficar com aquilo. E a União pensa o seguinte: olha, cara, ao invés de eu ficar cuidando disso, vamos fazer o seguinte: vamos pegar esse serviço aqui, vamos separar ele, vamos criar uma pessoa jurídica e falar para essa pessoa jurídica: a partir de agora, meu filho, toca esse serviço, tá por sua conta. Então, eu peguei um serviço e dei personalidade jurídica para ele. Como assim, professor, um serviço? Vamos começar com um exemplo, que é o exemplo mais clássico. Eu estou usando sempre o INSS, porque o INSS é com certeza a autarquia mais conhecida. Então, vamos pegar aqui o seguinte: existia lá um serviço muito específico, que era o tal do serviço previdenciário. Aí alguém parou e pensou o seguinte: ao invés da gente ficar desempenhando esse serviço previdenciário aqui, opa, calma que não deu certo. Ao invés da gente ficar desempenhando, quebrando a cabeça com esse serviço previdenciário, vamos criar uma entidade só para isso. Então eu peguei o serviço previdenciário e separei ele. Dei personalidade jurídica para ele. Logo, a partir de agora, eu tenho uma autarquia. Eu personalizei um serviço. Vamos pegar outra atividade. Antigamente, quando eu era bem criança, olha que eu não sou tão velho assim, mas quando eu era criança, serviço de telefonia era uma porcaria, né? A União prestava esse serviço. Ela viu que não estava funcionando, ela pegou e criou uma autarquia, que é a Anatel, para regular esse serviço. Então você descentralizou o serviço de regulação, fiscalização do serviço de telefonia, do serviço de telecomunicações. Você pegou esse serviço e deu uma personalidade jurídica. Então vai guardando essa expressão: serviço público descentralizado é o caso das nossas autarquias. Beleza? Deixa eu dar mais uma passadinha nesse conceito, só para relembrar de alguns pontos. Então, olha só. A autarquia tem personalidade de direito público? Ok. É criada por lei? Ok. Tem capacidade de autoadministração. Por que capacidade de autoadministração? Porque ela tem a sua autonomia administrativa. Ela tem a autoadministração porque ela faz a gestão do seu orçamento, ela faz as suas licitações, faz os seus concursos públicos e presta aquele serviço em específico. Nós chamamos inclusive de capacidade administrativa específica, porque é aquele serviço que ela vai desempenhar. Para o desempenho de um serviço público, porque ela é um serviço público personalizado, descentralizado, porque eu criei uma personalidade jurídica própria por meio de uma descentralização. E o controle administrativo é realizado mediante o que a gente chama de tutela, né, de vinculação, ou seja, ele é realizado nos limites da lei, depende de uma lei para a realização dessa atividade. Beleza, vamos avançar e vamos resolver essa questão. Na administração pública brasileira, as pessoas jurídicas que correspondem a uma extensão da administração direta, executando atividades típicas do Estado de forma descentralizada, vai guardando essas expressões. Olha só. Pessoas jurídicas que correspondem a uma extensão da administração direta. Lembra que eu falei que é o filho preferido? É uma extensão, uma prolongação da administração direta, mas agora com personalidade jurídica própria. Executando atividades típicas, perfeito, de forma descentralizada, né, uma descentralização administrativa, possuindo personalidade jurídica própria de direito público,
patrimônio e receitas próprias, a administração específica e autonomia administrativa e financeira criadas por lei e vinculadas a um ministério ou à presidência da República são denominadas, ficou fácil, né? Autarquias. Nem excluiu o gabarito de tão tranquila que estava essa questão. Então, gabarito letra E nesta questão. Avançando mais um pouco agora, eu vou começar a trazer para vocês aqui o conjunto de características das autarquias. Eu vou trazer mais ou menos umas 8 características das autarquias, então eu quero que você vá anotando aqui comigo, tá? Vamos colocar aqui, ó, autarquias, e você anota junto comigo. Puxa para cá, coloca aqui, tá bom assim. Deixa eu puxar o nosso colchete. E vamos colocar aqui o primeiro ponto. Primeira característica das autarquias, característica número 1. Quando nós definimos a autarquia, eu até já comentei com vocês que nós costumamos dizer o seguinte: a autarquia é um serviço público descentralizado. Isso aqui é importante porque lá na frente, quando a gente for estudar fundações, você vai ver que a fundação é um patrimônio público descentralizado. Então, a autarquia é um serviço público descentralizado, enquanto a fundação é um patrimônio descentralizado. Beleza, serviço público descentralizado. Alguns autores, ao invés de utilizar a expressão descentralizado, serviço público descentralizado, eles utilizam a seguinte expressão: serviço público personalizado. Personalizado aqui não é de que é personalizado para você, né? Não é isso aqui. É serviço público personalizado porque você deu personalidade jurídica para esse serviço. Então, ele possui personalidade jurídica própria. Você pegou um serviço e deu a ele a sua própria personalidade jurídica. Essa é a primeira característica das autarquias. Característica número 2 das autarquias. As autarquias, elas são instituídas, ou podem ser instituídas, para o exercício do que nós chamamos de atividades típicas de Estado. Então, se a questão de prova falou atividade típica, falou atividade exclusiva, já procura entre as opções autarquia. Vai ser provavelmente esse o nosso gabarito. Vamos colocar aqui, ó, de Estado. Já falei para vocês também que esse conceito de atividade típica é um conceito que ele está em crise, porque hoje em dia é bem difícil de a gente saber o que é isso. Mas, genericamente, nós costumamos falar que aqui nós temos o tal do poder de império do Estado. Poder de império é o Estado agindo como príncipe, né? O Estado fazendo aquilo que, teoricamente, só o Estado pode fazer. Normalmente, nós colocamos dentro desse tipo de atividade as atividades de fiscalização. Volto a dizer que, hoje em dia, esse serviço, a própria fiscalização, hoje em dia, já existem algumas dúvidas se seria, de fato, uma atividade típica de Estado. Colocamos aqui, normalmente, a atividade de regulação. Por exemplo, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária faz a regulação dessa atividade. A aplicação de sanções, de penalidades também entraria aqui, e assim sucessivamente. Terceira característica que eu quero que vocês marquem aqui sobre as autarquias: o regime de pessoal. Quando eu falo de pessoal aqui, eu estou falando dos agentes públicos que atuam nas autarquias. Quando nós vamos falar desse regime de pessoal, falando especificamente dos servidores públicos, nós costumamos falar que aqui vai se aplicar o tal do regime jurídico único, RJ1. Quando eu falo de regime jurídico único, eu estou falando daquele regime que nós chamamos também de regime jurídico estatutário. Estatutário porque é aquele regime jurídico que é definido em uma lei. É por isso que eu falo que é o regime jurídico único, é o estatutário. Então, as agências reguladoras do âmbito federal, que são autarquias, o seu regime de pessoal é o regime da Lei 812, do INSS, também da Lei 812, e assim sucessivamente. É o regime jurídico aplicável às autarquias, o regime jurídico único, o regime jurídico estatutário. O pessoal dessas entidades, o pessoal, quem trabalha nessas entidades aqui, é chamado também de servidor público. E dentro dos servidores públicos, você vai ter os servidores públicos efetivos, tá? Você tem servidor público efetivo e tem servidor público ocupante de cargo-comissão. Ambos são estatutários. O cargo-comissão é de livre nomeação e exoneração. O efetivo depende de concurso público.
Então, quando você fala do pessoal efetivo, o provimento desse pessoal depende da realização de concurso público, dentro das regras previstas na Constituição Federal, e esse pessoal aqui, atendidas as condições previstas na Constituição Federal, eles vão adquirir o que nós chamamos de estabilidade. Por que isso? Esse pessoal aqui precisa ter estabilidade porque, como eles exercem essa atividade típica própria de Estado, eles precisam ter as suas garantias, né? Imagina você sendo um fiscal, vai fiscalizar determinada empresa, aplica uma sanção e no dia seguinte você perde o seu cargo público, porque era um amigo de um político e etc e tal. Por isso que você tem que ter estabilidade, você tem que ter uma proteção. E voltando para cá para fechar, eu vou trazer para vocês aqui um ponto bem polêmico. Porque o que acontece? Existem várias exceções sobre isso aqui. E veja que eu falei no plural. Existem várias exceções. E vou mais além. Hoje em dia, estão sendo cada vez mais comuns essas exceções. Tá? Porque sempre que eu trago isso aqui em aula, alguém vai falar, mas no tal lugar não é assim. Tá? Primeiro ponto que eu vou colocar de exceções. Existe um problema que eu vou chamar assim, ó, de evolução. Hoje em dia, muitos governantes, eles brigam, né, cada vez mais com essa questão de você fazer concurso público, de você dar estabilidade aos servidores. Né? Não estou entrando em ideologia aqui, falando que isso é um fato. Hoje em dia, cada vez mais existem pessoas que questionam essa história de você dar estabilidade para todo mundo. Existem alguns entes da federação em que eles meio que vão ignorando a regra de que aqui deveria ser um regime estatutário. Se você for, por exemplo, em alguns estados do Brasil, você vai encontrar várias autarquias que o regime de pessoal é CLT. Professor, pode? Não deveria poder. Esse é o primeiro ponto. Mas existe. Sabe aquilo? Pode? Não pode. Mas acontece. Segundo ponto. Teve um período em que a Constituição Federal sofreu uma emenda, que é a emenda 19 de 98, e que teve um trecho dessa emenda que ficou em vigor de 1998 até 2007. Durante esse período, você poderia contratar empregado público nas autarquias, e vários empregados públicos foram contratados. Depois de 2007, esse trecho foi suspenso pelo STF. E aí, você não pôde mais contratar pessoal via CLT. Mas, de 98 a 2007, muitos CLTs foram contratados em autarquias. Eu estou mostrando para vocês, não quero que você anote isso, eu só quero mostrar para vocês porque às vezes a questão de prova associa o empregado público à autarquia, o aluno marca como errado, e aí às vezes ele vai, professor, essa questão tinha um erro aqui. Não. A regra é que o pessoal seja estatutário, mas existem exceções. Alguns casos em que você vai encontrar CLT em autarquias. E o caso mais recente, e esse sim eu quero que você anote, é o caso dos consórcios públicos de direito público. E eu também quero que você anote também aqui os conselhos de fiscalização. Depois eu vou trazer mais um outro detalhe. Consórcio público de direito público e conselhos de fiscalização de atividade profissional, eles possuem natureza autárquica, mas contratam via CLT. Então, a regra é que o regime de pessoal seja regime jurídico único, mas existem algumas autarquias que não seguem o regime estatutário. Existem algumas autarquias que têm o regime de CLT, e é essa informação que eu quero que você guarde para a sua questão de prova. Vamos avançar mais um pouquinho? Vamos continuar falando. Deixa eu fazer o seguinte, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, eu vou copiar esse trecho aqui. Copiar e vou jogar para cá. Colo aqui, pronto. Eu já vou aproveitar essa mesma leva e vou colar também aqui. Pronto. Já colei nos dois subsequentes. Característica, a gente já viu 3 características. Agora eu vou trazer para vocês a característica número 4 das autarquias. Característica número 4 das autarquias que eu quero que você anote é a questão do patrimônio. Tá? As autarquias possuem seu patrimônio próprio, isso nós já comentamos. Tá? Por exemplo, você tem o prédio que funciona determinada autarquia, você tem o carro que é utilizado pela autarquia, isso é o patrimônio. Esses bens da autarquia, eles são classificados como bens públicos. Os bens
públicos, eles possuem características especiais para a proteção desses bens públicos. E eu quero trazer para vocês mais ou menos um exemplo. Imagina que determinada autarquia opera um hospital público. Opera um hospital público. Só que imagina que essa autarquia causou um prejuízo a determinada pessoa e essa pessoa processou o hospital. O hospital é uma autarquia no meu exemplo aqui. E a pessoa processou o hospital e ganhou a ação judicial. Na ação judicial, a pessoa ganhou uma indenização de 100 mil reais. E para cobrar esses 100 mil reais, o advogado dessa pessoa pediu para penhorar um equipamento médico-hospitalar desse hospital. O juiz determina a penhora e manda recolher esse bem para botar ele a leilão. O bem estava lá sendo utilizado para determinada pessoa continuar viva e vem a justiça, vem lá o oficial de justiça, vem com o pessoal e fala, esse bem está penhorado, nós vamos recolher ele, etc e tal, e recolhe e a pessoa morre. Eu estou exagerando, mas vocês já imaginaram que situação cabulosa? Isso não pode acontecer, obviamente. Os bens públicos, para que situações absurdas como essa que eu acabei de trazer para vocês, para que situações como essa não aconteçam, eles são protegidos pelo nosso ordenamento jurídico. Então, por exemplo, uma escola, né, o prédio de uma escola pública, ele é protegido, porque ele é um bem público. E a mesma coisa acontece com as autarquias. E quais são as características que protegem esses bens públicos? Basicamente, eu vou colocar aqui para vocês 3 características. Os bens públicos, eles são impenhoráveis. Logo, se você quer cobrar uma autarquia, você não vai poder penhorar o bem de uma autarquia. Os bens públicos, eles também são imprescritíveis. O que é ser imprescritível? Significa dizer que você não adquire um bem de uma autarquia por meio de uso capião. Uso capião, né? Eu gosto quando eu estava na faculdade, eu lembro que a professora falava de zoeira, isso, né? Que tem aluno que confunde, fala, é o uso campeão. Não, é o uso capião. O uso capião é um instrumento em que você se torna dono do bem porque você estava usando ele por muito tempo e ninguém nunca questionou o uso. Por exemplo, existe uma casa, aquela casa estava abandonada, veio uma família e se instalou na casa. Essa família ficou lá durante vários anos de forma mansa e pacífica, ou seja, ela nunca teve que brigar, né, para ficar dentro da casa, por isso que eu digo que é uma posse mansa e pacífica, e durante muito tempo ninguém nunca questionou aquele bem. A família passou a usar aquele bem como se fosse dela. E depois de X anos, essa família passa a ser dona desse bem. Isso a gente chama de uso capião. Tá? Os bens públicos não estão sujeitos a uso capião. Então, se essa família ocupou um prédio de uma autarquia e ficou lá ocupando esse prédio, mesmo que ela passe lá vários e vários anos, ela não vai se tornar proprietária desse terreno, desse imóvel. Por quê? Porque os bens públicos são imprescritíveis e os bens das autarquias são bens públicos, não estão sujeitos a uso capião. Última informação, os bens públicos, eles sofrem uma série de restrições à alienação. Alguns autores falam de inalienabilidade, ou seja, eles não podem ser alienados, tá? Eu não vou dizer que eles não podem ser e prefiro utilizar a expressão restrições à alienação. O que isso quer dizer? Um bem público, para ser vendido, ele não pode ser vendido de qualquer forma. Não pode simplesmente chegar lá um governante qualquer e vender um bem público. O bem público ele sofre uma série de restrições para ser alienado. Se for um imóvel, por exemplo, ele além de ter uma autorização legislativa, ele tem que ser desafetado. O que quer dizer desafetado? Ele não pode estar sendo utilizado para uma finalidade pública. Então tem um prédio que está funcionando na escola. Pode vender esse prédio? Não. Ele é inalienável. Se eu deixar de usar esse prédio, ou seja, retirar sua finalidade pública e uma lei autorizar a alienação, aí tudo bem, eu posso fazer a venda. Alienar é vender. Os bens públicos não estão sujeitos à alienação como regra. Eles têm restrições, limitações para que possam ser alienados. Para que possa ser alienado, ele tem que ser desafetado, ou seja, não pode mais estar sendo utilizado. Mas aí isso já é assunto de uma aula específica de bens públicos. Eu só quero que você guarde que um bem público, o bem da autarquia, um bem público, ele está limitado. Existem restrições para que ele possa ser vendido. Beleza, fechamos o patrimônio e agora esse assunto aqui é legal.
nós vamos tratar das prerrogativas. Tá? Prerrogativas. O que acontece? As autarquias, elas atuam para atender ao interesse coletivo. Como elas atuam para atender ao interesse coletivo, elas precisam ter algumas prerrogativas, algumas vantagens. Né? Então, vou pegar aqui uma coisa para você conseguir entender bem o que eu estou falando. Você, fulano de tal, tem uma empresa privada e vai ingressar na justiça, ou está sendo processado na justiça. Essa empresa privada está buscando atender o interesse só dos seus donos. Essa empresa precisa ter algum privilégio? Não. Agora vamos pensar numa autarquia, tipo o INSS. O INSS está defendendo, teoricamente, né, o interesse do Estado todo. Então o INSS está sendo demandado de tudo que é lado, tanto que o INSS é o maior réu do Brasil. Como ele está tendo que proteger o interesse coletivo e ele está presente em milhares de ações, a gente tem que chegar a falar o seguinte, não, calma aí, vamos dar uma, entre aspas, colher de chá para o INSS. Quando o INSS estiver em juízo, ele vai ter prerrogativas especiais que os outros não têm. Então é isso que eu quero mostrar para vocês. Prerrogativas são poderes especiais que as autarquias possuem e que outras pessoas naturalmente não possuem. A primeira prerrogativa que eu vou colocar para vocês é justamente essa que eu estou exemplificando. As autarquias, elas se submetem ao que nós chamamos de prazos processuais em dobro. Existem várias exceções, tá? Mas eu não quero entrar em detalhes nisso aqui. O que seriam os prazos processuais em dobro? A autarquia, quando ela vai, por exemplo, recorrer, ela possui o dobro do prazo de uma pessoa normal. Então, nos processos, quando você está demandando, movendo uma ação contra uma autarquia e etc e tal, a autarquia possui o dobro dos prazos. Isso é uma prerrogativa justamente pelo fato de ela estar defendendo o interesse coletivo e de, naturalmente, ela estar em muito mais processos do que você, por exemplo, estaria. Então, prazo processual em dobro, com uma série de exceções, mas essa aqui é a regra. Segundo ponto que a gente vai ter é o que nós chamamos de duplo grau de jurisdição obrigatória. Duplo grau de jurisdição obrigatória. O que é o tal do duplo grau de jurisdição obrigatória? Significa dizer o seguinte, tá? Quando você processa uma pessoa, vamos supor que eu processei o meu vizinho. Eu ganhei a ação. Se o meu vizinho não recorrer, eu estou no primeiro grau. Estou lá no juiz. O juiz emitiu a sentença e o meu vizinho não recorreu. Se ele não recorreu, consequentemente, o processo vai transitar em julgado e eu ganhei a ação. E aí eu vou executar aquilo que eu ganhei. Eu vou mover a ação de execução, vou partir para a fase de execução do processo. Agora vamos pensar o seguinte. Ao invés de o meu vizinho, eu processei uma autarquia. Um prédio ao lado aqui agora é de uma autarquia, e não de um vizinho qualquer, quero dizer. É uma autarquia. Eu ganhei a ação. O que acontece? A autarquia não precisa nem fazer o recurso diretamente. O juiz vai pegar esse processo e vai mandar para o tribunal. Isso nós chamamos de duplo grau de jurisdição obrigatória. Eu vou mostrar num desenho para vocês para ficar muito claro o que eu estou trazendo. Se você tem um particular, teve a decisão do primeiro grau, ele tem que apresentar um recurso para que esse processo suba para o segundo grau. Se ele não recorrer, o processo transita em julgado aqui. Agora, se é uma autarquia, ela tem o duplo grau de jurisdição obrigatória. O juiz emitiu a sentença e, independentemente de recurso da autarquia, o juiz manda para o segundo grau de ofício. Então, os processos contra as autarquias só produzem efeito se confirmado pela instância de segundo grau. O juiz de primeiro grau emitiu uma decisão, mandou para o tribunal e só quando o tribunal confirmar é que, de fato, esse processo pode transitar em julgado. Existem exceções também na legislação, mas é a regra. O duplo grau de jurisdição obrigatória. Veja que é o juiz que já remete o processo para a instância subsequente. Isso é chamado também de remessa obrigatória também. É a segunda prerrogativa das autarquias.
Terceira prerrogativa das autarquias. As autarquias, elas se submetem àquilo que nós chamamos de prescrição quinquenal. O que é a tal da prescrição quinquenal? Quinquenal vem de 5, tá? Por isso que é um quinquênio. Significa dizer que se você, imagina o seguinte, você sofreu um prejuízo. Esse prejuízo foi causado por determinada autarquia. Você tem que mover uma ação para cobrar a autarquia. Você tem 5 anos. Se você não mover a ação em 5 anos, prescreve. Prescrição quinquenal. Na prática, hoje em dia, o STF, com base na isonomia, está aplicando também o contrário. A própria autarquia também está tendo 5 anos para mover a ação, já que agora a regra é que haja prazo prescricional, até mesmo em relação a dano erário, exceto uma exceçãozinha que eu não vou tratar nessa aula, senão vou causar muita confusão na sua cabeça nesse momento. Mas o que eu quero que você saiba é o seguinte: quer processar uma autarquia te causou um prejuízo? Se mexe, porque se você não fizer isso logo, em 5 anos, prescreve e aí já era. Então você não aplica a regra geral do Código Civil, você aplica a prescrição quinquenal. Você tem 5 anos para processar a autarquia, você não vai prescrever. Prescrever é mais ou menos como se fosse um sorvete. Você dá o sorvete, se você não consome o sorvete na hora, ele derrete. Então, se você tem um direito, vai processar a autarquia, move logo uma vez esse negócio, senão depois de 5 anos derreteu, prescreveu, já era. Quarta prerrogativa, essa daqui é um pouquinho mais complicada, mas eu quero só que você guarde a essência disso aqui. Nós chamamos de imunidade tributária recíproca. Vamos pensar o seguinte, tá? Tributária recíproca. Vamos pensar assim, ó. Eu, Herbert Almeida, moro na cidade de Blumenau. Eu tenho a minha casa e aqui em Blumenau eu tenho que pagar o IPTU. Eu tenho a minha casa aqui e eu pago IPTU. Vamos supor que eu abri uma empresa e eu decidi colocar a sede dessa empresa na cidade de Florianópolis. Eu coloquei um prédio lá em Florianópolis. Aquele prédio eu vou pagar IPTU lá em Florianópolis. Ok. Agora vamos pensar um outro caso. A União, não a União, uma autarquia. Novamente eu vou usar o INSS como exemplo. O INSS tem prédios em quase todas as cidades do Brasil, ou em muitas cidades do Brasil. O INSS instalou um prédio de atendimento aqui na minha cidade onde eu moro, em Blumenau. A prefeitura pode cobrar IPTU do INSS? Não. Por que não? Por que pode cobrar de mim e não pode cobrar do INSS? Porque o INSS é uma autarquia e ele tem um privilégio chamado de imunidade tributária recíproca. Professor, por que recíproca? Da onde que vem esse tal de recíproca? Significa dizer que os entes da federação não podem cobrar impostos sobre o patrimônio um do outro. Então, a União não cobra dos estados e dos municípios, os municípios não cobram dos estados e da União, e os estados não cobram da União e dos municípios. Então, o município de Blumenau não pode cobrar o IPTU do INSS, por causa da imunidade tributária recíproca. Esse é um benefício também aplicável às autarquias em relação ao seu patrimônio, aos bens, às rendas que eles produzem na prestação desses serviços, tá? Quinta e última prerrogativa que eu vou colocar aqui para vocês é a aplicação do regime de precatórios. Precatórios judiciais, tá? Professor, o que é essa história de precatório? O precatório é basicamente uma decorrência disso aqui, ó, de que os bens públicos são impenhoráveis. Então, isso aqui está relacionado com isso aqui. Vamos voltar ao exemplo, tá? O INSS não. Aquele hospital público que eu falei lá, no começo, causou um prejuízo ao João. O João moveu uma ação judicial contra o hospital, que é uma autarquia, nesse meu exemplo. Ele ganhou a ação judicial. O que acontece? Vamos tirar esse hospital público daqui e vamos colocar que o João sofreu um prejuízo de um particular qualquer. É a Maria que causou prejuízo ao João. O João processou a Maria, ganhou a ação judicial. Como é que o João vai cobrar a Maria nesse processo judicial? Por meio de uma fase de execução. Os bens da Maria serão penhorados e leiloados para pagar o João. Usou a penhora para poder pagar ele. Agora tira a Maria e coloca aquele hospital público organizado como uma autarquia. O João ganhou a ação judicial.
Pode o João pedir para o juiz, ou o juiz poderia, pegar um prédio, um equipamento dessa autarquia e penhorar ele e mandar para leilão? Não, porque ele é impenhorável. Então, como que o João vai receber? Por intermédio do que a gente chama de sistema de precatórios. O precatório ele funciona mais ou menos como uma fila. Né? Ele é uma fila para atender à impessoalidade. O João ganhou a ação. O que vai ter que acontecer? Esse valor para pagar o João vai ter que ser colocado no orçamento e no momento oportuno o João vai receber esse valor por intermédio dessa previsão orçamentária pelo regime de precatórios. E por que é uma fila? Porque você não pode privilegiar uma pessoa em detrimento da outra. O João ganhou a ação, mas tem 10 pessoas na frente dele, primeiro aquelas 10 pessoas vão receber e depois o João. Então você não penhora, mas utiliza o regime de precatórios que é aplicável às autarquias. Fechou esse bloco aqui, vamos avançar para mais um pouquinho de característica das autarquias.